Bom, gente, vamos começar então. O André vai apresentar o primeiro texto. Boa tarde para vocês, desculpe. Ih, já começou. Peraí, deixa eu voltar. Eu só dou um enter aí. Na hora que eu dou enter, ele começa, né? Boa tarde, pessoal. Bom, pode começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, sou reiteza intensiva. Vou apresentar hoje esse artigo, que é sobre insuficiência respiratória aguda secundária à hiperventilação induzida farmacologicamente. É um estudo animal, experimental, que foi feito na década de 90, né, em 1988, pelo Dr. Mascheroni. Então, o contexto desse estudo, por volta da década de 70, 80, começaram a surgir várias evidências a respeito da VILI, né, lesão induzida pela ventilação. A gente sabia que existiam várias condições clínicas que induziam hiperventilação, como TCS, acidose, e aí surgiram dúvidas, será que existiria algo que a gente hoje chama de PSILI, né, que é uma lesão induzida pelo paciente, e seria possível evitar que isso acontecesse? Então, os objetivos desse estudo foram avaliar os efeitos da hiperventilação espontânea no modelo animal, para tentar compreender um pouquinho melhor a relação entre a hiperventilação espontânea, a lesão pulmonar, e possivelmente aí começar a sugerir ou pensar numa estratégia protetora. Bom, a respeito do método, então é um estudo experimental animal, eles usaram 31 ovelhas adultas, trouxe só um raio-x para a gente ver que é razoavelmente semelhante com a formação, né, da caixa torácica das ovelhas, né, com a nossa, embora hajam algumas diferenças anatômicas, que a gente vê que o pulmão tem mais lobos e tudo, mas é razoavelmente semelhante, né? Então a gente pode pensar nesse modelo para simular um pulmão humano. Como é que eles fizeram o estudo? Então, inicialmente, eles entubaram as 31 ovelhas, pegaram uma PAI, fizeram uma cateterização da cisterna magna, por onde eles iam infundir salicilato de sódio, começaram uma infusão IV contínua de soro glicosado 10%, e observaram os animais em canzil 24 horas. Para quem não sabe o que é canzil, assim como eu não sabia, eu pedi ajuda para a minha consultora para assuntos rurais, que é a Amanda, um agradecimento especial. E um canzil é essa estrutura de madeira, onde os animais ficam ali, para eles não saírem do lugar e ficarem em observação. Eles ficaram lá, e aí por esse catéter na cisterna magna, eles infundiam salicilato de sódio que causava hiperventilação nos animais. Como é que eles dividiram os grupos? Então, eram 31 animais, eles dividiram em 5 grupos, A1, A2, B1, B2 e C. Os grupos A1 e A2 eram da hiperventilação, A1 recebia infusão de salicilato de sódio, que induz, né, quando infundido na cisterna magna, uma hiperventilação, e aí eles mantinham os animais em ar ambiente com um tubo na boca para respirar. O grupo A2 era a mesma infusão de salicilato de sódio, mas mantinham os animais em ar ambiente com um ar com uma concentração de 3% de CO2. A ideia é que talvez esse CO2 evitasse uma alcalose muito severa, que podia causar ser uma variável confundidora. O grupo B1 e B2, então, eram da norma ventilação. Eles faziam infusão de salicilato de sódio nesses animais também, só que o B1 ficava ventilado era sedado, bloqueado, e ficava ventilado em ar ambiente, evitava hiperventilação. O B2 ficava sedado, bloqueado, mas ventilado com ar ambiente também com 3% de CO2, para ver se CO2 não seria uma variável confundidora que poderia causar lesão pulmonar só pela presença. E o grupo C recebia infusão salina e mantinha em ar ambiente, para ver se não era o salicilato de sódio que podia causar lesão pulmonar. Os desfechos, então, que eles avaliaram, eles fizeram uma autópsia dos pulmões dos animais 24 horas após o experimento, com um desfecho anatomopatológico. Eles avaliaram parâmetros gasométricos e faziam uma gasometria a cada infusão solicitado, que era por volta de 1h30, e avaliaram mecânica pulmonar, no começo e ao final do experimento. Da parte da análise estatística, eles usaram teste de Fischer para avaliação da oxigenação arterial, né, entre os diferentes subgrupos, e para as demais variáveis, né, a complacência, as outras variáveis pulmonares, enfim, eles usaram análise de variância. Então, dos resultados, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é se essas intervenções todas que eles fizeram alcançaram o objetivo que a gente queria. Então, a infusão de salicilato de sódio na cisterna magna, de fato, aumentou o volume minuto, mais do que dobrou, né? Foi de 193 aí para 578, e isso por aumento da frequência respiratória e do volume corrente. O CO2 a 3% também causou mais hipercapnia e aumentou o pH nos pacientes que receberam CO2. Do desfecho principal, então, que eles quiseram avaliar, o desfecho principal a ser avaliado era comparando o grupo A com o B e o C, que comparava a hiperventilação contra a normoventilação. Então, eles fizeram também a avaliação de possíveis fatores confundidores, que seriam o salicilato de sódio, a alcalose e o CO2 a 3%, que poderiam
atrapalhar essa interpretação. Então, comparar o grupo B com o grupo C, avaliaria se o salicilato de sódio podia causar lesão pulmonar, o grupo A1 com A2 era para avaliar se a hiperventilação causando alcalose era o que causava lesão pulmonar, e A1, A2 contra B1, B2 avaliava se o CO2 a 3% diretamente causava uma lesão pulmonar. Os achados patológicos, então, do estudo, estão aí apresentados nessa tabela. A gente vê que o grupo A, que ficou hiperventilando, teve muito mais lesões, tanto moderadas quanto severas, e, inclusive, foi o único grupo que teve óbitos dos animais durante o estudo. Foram 5 óbitos, enquanto os outros grupos não. Nos achados gasométricos, a gente vê que teve, de fato, um volume minuto bem maior nos grupos A1 e A2 do que nos grupos da normal ventilação, e a gente vê uma hipoxemia importante, né, tanto ao final do experimento quanto 24 horas após, que eles escolheram também uma nova gasometria e reavaliaram. Aqui a tabela com as demais variáveis que eles avaliaram 24 horas após o término do experimento. E a gente vê que realmente teve uma manutenção dessa queda da PO2 nos grupos de hiperventilação, uma complacência mais reduzida também nesses grupos e os óbitos que só houveram nesses grupos. Eles ainda plotaram esse gráfico, fizeram essa regressão linear, sugerindo que podia ter uma associação entre o tempo de hiperventilação e a queda da PO2. Então, a gente viu que os animais que passaram mais tempo hiperventilando tiveram uma tendência a ficar com uma PO2 mais baixa ao final do estudo, 24 horas depois. Então, acho que de discussão que a gente pode trazer desse artigo, acho que a hiperventilação espontânea parece causar lesão pulmonar em ovelhas, né? Em ovelhas, pelo menos, a gente não sabe dizer ainda em humanos, pelo menos baseado nisso. E parece ser realmente a hiperventilação a variável que causa isso, já que a gente conseguiu, acho que de uma forma elegante, comparar essas outras intervenções e não teve nenhuma alteração relacionada ao salicilato de sódio ou ao CO2 a 3%. O principal fator contribuinte, se é volume corrente, frequência respiratória, volume minuto exatamente, isso a gente não tem como dizer, então é uma limitação desse estudo, e também o mecanismo fisiopatológico é algo que eles não se propuseram a discutir e que também não ficou elucidado. Acho que era isso. Obrigado. Vamos então ao próximo texto. É a Cláudia que vai apresentar. Bom, boa tarde. Esse artigo é sobre a respiração espontânea durante a ventilação mecânica protetora no modelo de lesão pulmonar aguda. Para avaliar se uma alta pressão transpulmonar associada ao esforço respiratório pode piorar a lesão. É um artigo da Critical Care Medicine de 2012, de um grupo japonês. O racional para esse estudo é que estudos prévios em ARDS, né, que associaram uma elevada pressão transpulmonar ou uma pressão pleural mais negativa, esses estudos associaram essas pressões, né, a transpulmonar elevada e a pleural mais negativa, a melhores oxigenação e aeração pulmonar na ventilação com respiração espontânea. E outra questão que eles queriam investigar, porque parece que alguns dos benefícios do bloqueio na ARDS podem ser devidos à limitação da pressão de extensão alveolar ao prevenir a respiração espontânea. Então, considerando esses dois pontos, o pessoal resolveu fazer esse estudo pensando na seguinte hipótese, né? Mesmo quando a pressão de platô é limitada a valores abaixo de 30 centímetros de água, um esforço da respiração espontânea importante poderia gerar uma elevada pressão transpulmonar que pioraria ainda a lesão pulmonar. Então, esse estudo foi feito para investigar essa hipótese. O protocolo de estudo foram 32 coelhos. Esses coelhos, eles eram sedados, né, com propofol e dexmedetomidina, e você induzia a RDS nesses coelhos através de lavagem broncoalveolar com soro fisiológico aquecido. Depois disso, eles randomizaram esses coelhos em 4 grupos, eram 4 grupos de 8, baixo volume corrente com um esforço respiratório pequeno, né,
baixo volume corrente com esforço respiratório mais importante, moderado volume corrente com pequeno esforço, moderado volume corrente com alto esforço. E para avaliar o esforço respiratório, eles avaliaram a P01, né? Eles consideraram que o esforço era importante quando uma P01 era maior do que 2 centímetros de água. No protocolo, eles ajustaram, esses animais eram ventilados em PCV, isso foi ajustado para gerar um volume de 6 ml por quilo nos de baixo volume e 7 a 9 ml por quilo nos de moderado volume, PIP de 8, FO2 de 100, ajustaram a frequência para manter o volume minuto e a respiração espontânea era estimulado com o doxapram. Após 4 horas de experimento, os animais eram sacrificados com pentobarbital. O que eles fizeram, eles clampeavam a traqueia e removiam os pulmões em bloco, faziam um lavado no pulmão esquerdo para avaliar a parte inflamatória e faziam a fixação do pulmão direito para avaliar o histopatológico. Então, na verdade, foi uma correlação da ventilação com os achados histopatológicos inflamatórios. Esse primeiro gráfico aqui para a gente mostra o curso no tempo da relação PF em todos os grupos. E isso foi avaliado em 4 horas, a gente vê que, na verdade, o que aumentou aqui, o grupo de baixo volume corrente com uma respiração espontânea forte, que eles chamavam, foi o que teve a maior relação PF ao longo do tempo. E isso teve uma significância estatística. Com relação à tabela, as medidas que foram feitas, a gente pode ver aqui a pressão de platô, né? No grupo de volume moderado, ela ficou mais elevada, como a gente esperaria. A gente vê aqui o volume corrente, a gente vê realmente que esses dois grupos eles foram diferenciados pelo volume corrente, que é bem diferente no de moderado e no de baixo. E a gente vê também que tem uma evolução ao longo do tempo aqui, por exemplo, na pressão de platô, ela aumenta um pouquinho, SF, a diferença significativa com relação ao tempo. Então, que ela evoluiu ao longo do tempo também com um aumento. Aqui ainda parte da primeira tabela, ele mostra a ventilação minuto, o pessoal tentou manter o mesmo volume minuto, reduzindo a frequência no grupo que teve um volume corrente maior, mas enfim, mesmo assim, eles não conseguiram controlar muito bem essa ventilação minuto, né? Dá para ver aqui que no grupo moderado, a ventilação minuto, ela foi subindo aqui no grupo que tinha uma respiração espontânea forte, né? Esses pacientes, inclusive, eles tiveram uma frequência respiratória mais elevada, conforme esperado. Lembrar que essa frequência respiratória é de coelho, que foram coelhos, por isso que é esse valor. E a gente vê também a associação de acidose, né, hipercápnica, com um grupo que teve menor volume minuto, como a gente já esperaria também. Aqui foram umas medidas que eles fizeram de pressão esofágica, e a gente vê aqui ao longo do tempo um aumento na pressão esofágica, né, em todos os grupos, e a gente vê que essa pressão, na verdade é o delta de pressão esofágica, né, a variação. A gente vê que esse delta de pressão ele foi maior nos grupos que tinham maior esforço espontâneo, né, do que nos grupos que não tinham esforço espontâneo. Na verdade, essa informação a gente avalia em conjunto com a pressão transpulmonar, que a gente também vê as mesmas alterações, né, o grupo com moderado volume e respiração espontânea mais intensa também teve uma maior pressão transpulmonar. Quando a gente vê a parte da hemodinâmica, entre os grupos não foi estatística, não teve significância estatística a variação de lactato e base excess entre os grupos, só da pressão arterial, né? Talvez até por um componente, de repente, de acidose, os grupos que ficaram mais acidóticos foram os que ficaram mais hipotensos, mas eles corrigiram essa hipotensão durante o estudo. Aqui, quando a gente vê os achados do lavado, a gente vê que o grupo... Aqui, quando a gente vê os neutrófilos, a gente teve mais neutrófilos no grupo com volume corrente moderado e respiração espontânea elevada, e menos no baixo volume corrente e respiração espontânea também, importante. Aqui nos achados histológicos, eles fizeram um score para avaliar a lesão pulmonar, e a lesão foi mais importante no grupo com volume moderado e forte respiração espontânea, e menos importante no grupo com baixo volume corrente e uma respiração espontânea menos importante. Aqui, em termos de figura, né, para caracterizar os achados histológicos, a gente vê que o pulmão mais parecido com o normal é esse aqui, de baixo volume corrente e com respiração espontânea, e o mais danificado é esse com volume corrente moderado e respiração espontânea. Os outros grupos, eles ficaram mais ou menos numa faixa intermediária.
E aqui eles avaliaram a aeração pulmonar, e a gente vê também que a aeração normal, ela foi mais importante num grupo com baixo volume corrente e respiração espontânea, né? E a não aeração, ela foi mais importante no grupo com moderado volume corrente e baixa respiração espontânea. Então, quais são os achados do estudo, né? Quando a respiração espontânea está preservada, uma pressão transpulmonar mais elevada ou uma pressão pleural mais negativa pode ser vantajosa para recrutar os alvéolos colapsados, e isso só foi benéfico com o volume corrente restrito e até a pressão transpulmonar atingir um certo nível que causa injúria. Mas qual seria esse nível, né, para a gente tolerar? Se a gente for extrapolar esses achados, a gente pode pensar que para pacientes com RDS, por exemplo, quando a pressão de platô está próxima a 30, a preservação da respiração espontânea significativa poderia ser deletéria. A gente pode imaginar, né? E existiria uma combinação desse efeito com uma frequência respiratória mais elevada? Uma outra coisa a se pensar. Lembrando que esse estudo tem algumas limitações. Primeiro foi um estudo em animais, foi um estudo em coelhos. A pressão esofágica, a gente sabe que ela não leva em consideração variações regionais da pressão pleural, o Pedro vai falar isso no artigo dele. E eles não avaliaram a relação VQ, então a gente não sabe se a melhora de oxigenação foi, por exemplo, por recrutamento. Então é um estudo com várias limitações, mas que abre para a gente algumas hipóteses, eu acho. E é isso. Vamos lá. Bom, o Pedro vai apresentar agora. Oi, pessoal, bom dia. Vou apresentar aqui esse trabalho publicado em 2013 no Blue Journal, pelo Dr. Yoshida e pelo professor Marcelo Amato, em que eles descreveram o efeito Pendeluft ocorrendo num paciente com esforço espontâneo e fizeram também um estudo de bancada com porcos para avaliar isso. Primeiro, só alguns conceitos. O que é o Pendeluft? É uma movimentação de ar entre áreas do pulmão que não depende do volume corrente que está circulando pela traqueia. Ela pode ocorrer tanto na expiração, quando uma área que tem uma insuflação precoce recebe ar, quanto na inspiração, quando uma área do pulmão que tem uma desinsuflação precoce, tardia, está mandando ar para outras regiões. Outro conceito que tem é a distribuição da pressão pleural. A gente sabe que no pulmão saudável, o pulmão tem um comportamento de fluido. Isso significa que a pressão pleural exercida pelo diafragma se distribui igualmente em todas as regiões do pulmão. Então, por que eles resolveram estudar isso? Porque eles estavam ventilando um paciente hipoxêmico, com lesão pulmonar e com a impedância elétrica, e viram que nas zonas não dependentes do pulmão, no começo da inspiração, que é essa faixa vermelha aqui, essas zonas não dependentes, elas tinham uma desinsuflação nesse momento da inspiração, enquanto as zonas dependentes do pulmão tinham uma insuflação bem importante nesse começo. Isso só acontecia quando o paciente estava tendo esforço espontâneo. Quando eles curarizavam o paciente, deixavam ele em ventilação 100% controlada, essa mesma diferença não acontecia. Então, eles formularam a ideia de que no pulmão lesado, ele não teria esse comportamento de fluido, ele se comportaria como um sólido e, com isso, a pressão pleural se distribuiria de uma forma heterogênea no pulmão. Então, eles pegaram 7 porquinhos, um peso médio de 31 quilos, aqui não sei se dá para chamar de porquinho. Amanda, você aqui é consultora rural, depois dá uma opinião aí. Pegaram esses porquinhos, anestesiaram, fizeram tráqueo, colocaram um catéter esofágico, um catéter pleural. Por broncoscopia, colocaram um catéter endobrônquico, na região, numa zona do pulmão não dependente, outro na zona dependente, ligaram o porquinho na impedância, fizeram uma lesão pulmonar e deixaram eles ventilando. E viram esse mesmo fenômeno acontecer de novo. No começo da inspiração, depois que tem o trigger, no começo da inspiração, nas zonas não dependentes, ocorre uma desinsuflação,
diminui o tanto de ar nesses pulmões, enquanto nas zonas dependentes ocorre uma insuflação. Isso só na ventilação espontânea. Controlada, isso não acontecia. Outra coisa interessante que eles viram é no momento em que eles fazem o bolus do curado. Aí eles vão vendo, conforme o paciente vai passando da ventilação espontânea para uma ventilação 100% controlada, o vale nas zonas não dependentes e o pico nas zonas dependentes vão se achatando, se aplanando até ficar aquele mesmo esquema. Quando eles colocaram um dos porquinhos na tomografia computadorizada dinâmica, eles viram também que no começo da inspiração, as zonas hiperinsufladas das zonas não dependentes diminuíram de tamanho, assim como as zonas de colapso nas áreas dependentes também diminuíram de tamanho, mostrando uma transição de ar de uma zona para outra. Daí, quando eles viram aqueles catéteres que eu comentei que ficava dentro do brônquio, eles viram que nas zonas dependentes ocorria uma divergência bem importante da pressão medida pelo catéter esofágico e o catéter dentro do brônquio de uma zona dependente. Esse gráfico mostra isso também. A zona dependente, uma pressão muito mais negativa do que o catéter esofágico conseguiria medir, mostrando que talvez o catéter esofágico não seria um bom marcador da pressão pleural de uma forma homogênea em todo o pulmão. Esse outro gráfico é difícil. Primeiro, esqueçam essa zona, esse tracejado aqui é uma medida da impedância. Esse primeiro ponto aqui é o paciente em ventilação espontânea, enquanto o ventilador estava dando uma driving de 10. Como ele tinha esforço próprio, a gente sabe que a pressão real era maior. Com o catéter, a gente mediu uma pressão de distensão, uma pressão transpulmonar real de 22. E para o pulmão ficar tão insuflado quanto nessas zonas dependentes, o pulmão dessas zonas dependentes ficar tão insuflado quanto quando o paciente era bloqueado e estava em ventilação controlada, era preciso dar uma pressão real de 28, fazer uma driving pressure em ventilação controlada de 28, ou seja, quase 3 vezes mais do que estava dando aqui, o 10 e o 28, a pressão na via aérea. E quando você vê em volume também acontecia o mesmo problema. Enquanto o ventilador mecânico acusava estar dando 6 ml por quilo com o paciente em ventilação espontânea, para você distender o pulmão da mesma forma, deixar o pulmão da zona dependente tão insuflado quanto, na verdade você estava dando 15 ml por quilo nessas zonas. Então eles levantaram a discussão que a ventilação protetora, na verdade, talvez não proteja contra a distensão local se tiver esforço espontâneo acontecendo. Isso aconteceu só no pulmão lesado, quando eles queriam ver um pulmão saudável. A pressão pleural era realmente homogênea, não ocorria o fenômeno de Bennington-Luft, e que a mensuração da pressão esofágica não representa o que realmente acontece com a pressão pleural em todas as áreas do pulmão. É isso aí. Um pouquinho, mas eu fiquei com um slide sobrando. Bom, gente, vamos lá, o Guilherme vai apresentar a próxima aqui, então. Bom, boa tarde para todos. Eu vou apresentar esse trabalho que avaliou a falha de ventilação não invasiva em pacientes que tinham hipoxemia, insuficiência respiratória hipoxêmica de novo, e enfatizou exatamente o papel do volume corrente expiratório. O racional é de que volumes correntes menores parecem estar implicados em melhores desfechos na insuficiência respiratória. Na VNI, atingir esses volumes é difícil, porque o paciente faz além do seu próprio esforço, tem o que o ventilador faz por ele. E é provável que esses volumes maiores possam estar acarretados em maior falha de VNI e em piores desfechos pulmonares e desfechos gerais do paciente na UTI.
Então, esse estudo é um estudo observacional de centro único que incluiu pacientes com insuficiência respiratória que eram admitidos na UTI, que tinham dispneia aguda, um infiltrado novo, uma PCO2 menor que 45 e que não tinham nem doença pulmonar crônica, nem insuficiência cardíaca, e que tinham na VNI a sua primeira linha de tratamento da insuficiência respiratória. Os pacientes eram colocados em VNI, inicialmente com uma pressão de suporte de 8 centímetros de água, que era ajustada para manter um VTE entre 6 e 8 ml por quilo. A pressão mínima oferecida era de 7, uma PIP sempre abaixo de 10, e eles faziam pelo menos 8 horas diárias de VNI. Foram os pacientes que, depois de 1 hora de VNI, tinham uma relação PF menor que 200, foram chamados de hipoxêmicos moderados ou severos, a hipoxemia leve entre 200 e 300. O volume corrente expirado era avaliado sempre no começo e no fim de cada sessão de VNI, e a falha de VNI era qualquer paciente que precisasse ser entubado, inclusive os que tiveram critério e pararam antes disso. Os dados contínuos e categóricos foram avaliados, cada um com seus testes respectivos, e os fatores independentes associados à falência da VNI foram avaliados com modelo de regressão de Cox, com ênfase em 4 variáveis: o SAPS, a PF, a imunossupressão e o volume corrente expirado. Foram 62 pacientes incluídos na análise, sendo que desses 33 tinham hipoxemia moderada grave, 47 preenchiam critério de ARDS, e as etiologias eram principalmente pneumonia, seguida de hemorragia alveolar, causa extrapulmonar, pneumonia induzida por droga e pneumonia intersticial. O VTE médio desses pacientes durante o estudo foi de 9,8 ml por quilo, sendo que a pressão média, a pressão de suporte acima da PIP em média foi de 7 centímetros de água. Só 14 pacientes conseguiram ficar entre 6 e 8 ml por quilo, e não houve diferença entre os hipoxêmicos graves e os hipoxêmicos leves. 32 pacientes falharam na VNI, sendo que 2 desses pacientes tiveram PCR por hipóxia antes de serem intubados. As principais causas foram hipoxemia refratária, seguidas de sinais de desconforto persistentes e hipercapnia, choque, intolerância e agitação, e 5 características foram associadas à falha de VNI. A primeira delas foi o SAPS na admissão, que era significativamente maior nos pacientes que falharam, 41 contra 30, os imunossuprimidos, que tendiam a falhar mais, a relação PF antes do início da VNI, que era significativamente menor nos pacientes que falharam, entre 122 contra 177, fazendo a ressalva de que, após 1 hora de VNI, essas PFs se equilibraram, e o volume minuto e o próprio volume corrente expirado, que eram significativamente maiores nos pacientes que falharam na VNI, em média 10,6 contra 8,5 dos pacientes que tiveram sucesso. Na análise multivariada, 2 fatores de risco independentes foram apontados como relacionados à maior chance de falha na VNI: o próprio volume corrente expirado médio e o SAPS-2 na admissão, fazendo a ressalva de que para cada 1 ml por quilo de volume corrente expirado, a chance de falha aumentava em cerca de 29%. Os pacientes com hipoxemia moderada e severa foram os principais responsáveis por essa diferença no volume corrente expirado. E a avaliação da curva ROC mostrou que um VTE médio de 9,5 tinha a melhor relação entre sensibilidade e especificidade para identificar os pacientes que falharam na VNI. Nos pacientes que eram mais hipoxêmicos, esse volume corrente expirado de 9,5 nas primeiras 4 horas de terapia, ele mostrou uma probabilidade cumulativa maior de que esses pacientes falhassem na VNI em relação aos pacientes que tinham um volume corrente expirado menor. Como a gente pode ver no gráfico ao lado, a diferença é realmente significativa. De modo que, ao fim do estudo, essas 2 variáveis pareceram ser as melhores para apontar os pacientes que falhavam: a relação PF menor do que 200 e um volume corrente expirado maior do que 9,5. E a discussão é exatamente essa, de que nos pacientes que estão em ventilação espontânea em VNI, atingir 6 a 8 ml por quilo foi praticamente impossível. Os volumes correntes giraram em torno de 9,8 ml por quilo, bem acima do que estava predito, a despeito de fazer os ajustes, todos que eram necessários na pressão de suporte. E
dentro dos desfechos, 50% dos pacientes conseguiram, em média, conseguiram escapar do tubo com a VNI, sendo que a média na literatura fica em 34 e 75. Só que os pacientes que fizeram um volume corrente maior tinham um risco maior de desfecho desfavorável, em especial a necessidade de intubação. E eles apontavam como causa possível o fato de que os pacientes mais doentes talvez fizessem volumes correntes maiores e por isso tiveram piores desfechos. E a outra possibilidade é que esses volumes maiores fossem eles mesmos responsáveis por potencializar uma lesão pulmonar, causando uma vile ou uma PCILE, e já potencializando a lesão pré-existente. Então, a conclusão é de que é difícil ventilar num paciente em espontânea em VNI com 6 a 8 ml por quilo. O VTE foi o valor principal associado a maior falha de VNI, e uma relação PF menor do que 200 com um VTE maior do que 9,5 foi o maior preditor de falha da VNI. Para o futuro, fica a gente avaliar se haveria algum efeito em sedar esses pacientes para controlar melhor esse volume corrente, e se eventualmente, identificando esses preditores de falha, se teria algum benefício em intubar precocemente os pacientes para protegê-los de lesão autoinfligida. É isso. Obrigado, Guilherme. Bom, vamos ver o último texto, então. O último texto é derivado do Langserif. É o Amanda que vai apresentar. Tá? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Amanda, sou residente de medicina intensiva daqui do HC e venho apresentar o artigo Ventilação não invasiva em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, sob a forma de apresentação PET-acútia. Esse artigo original foi publicado em 2017 no Jornal Americano de Pneumologia e Medicina Intensiva, e ele traz insights do estudo LungSafe, que foi uma grande coorte realizada em 2014 em cerca de 450 UTIs em mais de 50 países, com autores o professor Brochat e Gattinoni. A VNI, ela é usada em insuficiência respiratória aguda, tendo mais embasamento nos quadros de DPOC e edema agudo. Mas desde 2012, ela passou a ser formalmente recomendada no uso de ARDS após os critérios de Berlim. Então, o uso da VNI, ele seria benéfico pensando em evitar as complicações associadas à ventilação mecânica, como sedativos, entre outros. Mas não se sabe ao certo qual impacto teria na ARDS e quais pacientes poderiam se beneficiar disso e se haveria um atraso da intubação. Baseado nessas dúvidas, o presente estudo trouxe como objetivo primário avaliar a proporção de pacientes manejados com VNI no primeiro e segundo dia após o diagnóstico de ARDS, baseado no critério de Berlim, e, dentre os objetivos secundários, avaliar a associação entre mortalidade e a utilidade da PF. Então, foi um estudo do tipo coorte, prospectivo, observacional multicêntrico. Os pacientes que participaram eram aqueles ventilados com VNI ou ventilação mecânica nas UTIs participantes, e dentre a exclusão era a idade menor que 16 e impossibilidade de assinar o consentimento. Era feita uma avaliação diária da insuficiência respiratória baseada nos critérios, coleta de gasometria juntamente com o ajuste da ventilação mecânica e solfa eram avaliados em dias pré-determinados, e a sobrevivência em UTI e hospitalar eram avaliados na alta e 90 dias após. Então, foi feita uma análise por subgrupo de pacientes VNI, que eram aqueles que recebiam esse tipo de ventilação no primeiro e segundo dia do diagnóstico, e pacientes ventilação mecânica em que precisavam passar para medida invasiva no primeiro e ou segundo dia, sendo a falha a necessidade de intubação após o segundo. Para análise estatística, as variáveis contínuas eram avaliadas por mediana e média,
as categóricas por proporções, e a regressão multivariada de Cox era aplicada para avaliar covariáveis e a influência em desfecho. Então, dos 2.800 pacientes que foram avaliados, 507 receberam VNI, e desses 436 fizeram parte do grupo do estudo, já que receberam VNI no primeiro e segundo dia. Os demais precisaram ser intubados. Foi visto que aqueles casos com uma categoria mais severa de ARDS, eles apresentavam maior necessidade de FiDO2 e maior necessidade de PIP. Além disso, eles eram mais facilmente reconhecidos pelos médicos, além de ser evidente uma maior falha e maior complicações, com piores desfechos. Os resultados não mostraram diferença significativa com do uso da VNI ou da ventilação mecânica na mortalidade, tanto hospitalar quanto em UTI. Essas duas figuras trazem variáveis fisiológicas comparando os dois grupos, mostrando que a PCO2 não variou entre os dois grupos, e a relação PF, embora tenha sido similar no início, ela teve uma melhora mais rápida no grupo com ventilação mecânica. Então, 37,5% dos pacientes que receberam VNI falharam, e o elevado valor de SOFA, baixa relação PF e a elevação de PCO2 ao longo dos 2 dias foram variáveis independentes associadas a essa falha. A curva de Kaplan-Meier, ela não demonstrou significância estatística entre os dois grupos, né, ventilação invasiva e não invasiva, embora após a análise de covariância tenha demonstrado maior mortalidade com o uso de VNI em UTI. Então, a VNI foi usada de uma forma homogênea entre os 3 grupos, o que foi uma surpresa para os autores, já que a recomendação, sugestão seria no grupo leve, e a taxa de sucesso de VNI, ela foi decrescente conforme a gravidade, ou seja, conforme piora da relação PF. Então, foi mostrado que a VNI traz um diferente manejo clínico, e isso pode estar associado até mesmo a um menor reconhecimento por parte dos médicos de ARDS, sendo evidente menor PIP e maior FiDO2, o que pode ter um impacto clínico, já que PIP está associado a melhor desfecho nesses pacientes. Foi evidenciado também um maior volume corrente, o que poderia estar associado a um aumento do drive respiratório, conforme houvesse aumento do espaço morto, e a transição de VNI para ventilação mecânica, o que mais chamava atenção era que o ajuste era voltado para uma ventilação mecânica protetora. Então, a falha de VNI, ela está associada fortemente à morte, e até mesmo se comparado a casos de ARDS grave em uso de ventilação mecânica, e essa falha pode estar associada ao aumento da PCO2. O uso da VNI, ela gerou preocupação devido a esse aumento da mortalidade. Então, concluindo, essa grande coorte trouxe que 15% dos pacientes usaram VNI e mais de 1/3 falharam, e nessa falha a mortalidade era extremamente alta, principalmente naqueles com relação PF menor que 150, o que nos faz pensar a necessidade de ter cautela com o uso da VNI em UTI. Obrigada. Bom, gente, obrigado aí pelas apresentações. Bom, vocês que assistiram as apresentações, aí só para fazer uma média aí, a média de colocações, a ideia hoje era a gente ver de onde veio a ideia da CILI, né, que é a lesão pulmonar induzida aí pelo próprio paciente durante a ventilação mecânica, ou não, né, ou sem ventilação mecânica. E
Esses são as 5 maiores referências que vocês vão ler em todos os textos. E está faltando um que foi publicado, ainda está online first, né, no Blue Journal, que é agora do mês passado, que é a mesma colocação. Né? Os doentes que em não invasiva têm um swing de pressão pleural maior, são os doentes que mais falham, mais morrem. Então, a ideia geral era essa. Esses são o que é mais importante a gente começar a pensar quando a gente for discutir alguma coisa a respeito da sílice psílica. Esses são os 5 principais textos. Aí de alguém aí, pessoal que está online, quais são as ideias que vocês abstraíram aí das apresentações? Professor? Dá para ouvir? Acho que eu não estou ouvindo vocês. Desculpa, Vitor, pode falar. Eu tinha esquecido de aumentar o volume aqui. Pode falar. A gente não escutou nada que você disse. Ah, pronto. Dá para ouvir agora? Sim, pode falar. Então, assim, acho que esses textos, né, acho que eles são bem ricos assim, para discutir várias coisas. Vou falar primeiro uma coisa que acho que é uma opinião pessoal, lógico que com os meus vieses, né, de formação, mas assim, uma coisa que quando a gente chega nesse assunto, às vezes eu sempre me pergunto, considerando, né, que a PSILI, ela existe em humanos, né, ela é clinicamente significante, né, ela faz mal para os doentes, considerando tudo isso, que também não é certeza, às vezes eu fico pensando qual que é o peso de você ser mais permissivo com uma lesão pulmonar, né, do próprio paciente, induzida por ele mesmo, e uma lesão induzida por, assim, teoricamente, o tratamento disso que seria sedar profundamente, bloquear. Isso é uma coisa que eu não sei avaliar, assim, eu não sei se a gente tem como avaliar hoje em dia, tirando opinião pessoal. O que é mais lesivo, né? Mais paralisia ou mais lesão pulmonar induzida pelo próprio paciente? Não sei que o senhor e cada um aí, o pessoal que apresentou o Petyakutia, tem de opinião sobre isso. Beleza, Vitor, vamos só compilar todas as ideias, depois acho que a gente põe todas aí na mesa, né? E aí, pessoal? Ideias, gente. Ideias, colocações, desabafos, né? Professor, Diga, Renata. eu concordo plenamente com o Vitor, acho que essa é uma grande dúvida, e pensando em como manejar os pacientes de forma não invasiva, né, com as opções que a gente tem e que a gente acabou fazendo bastante no COVID, acho que alguns estudos mostram coisas que a gente precisa ficar bem atento e precisa tomar bastante cuidado. Então, aquele paciente que está mais grave, aquele paciente que está na VNI, né, se a gente opta para o VNI e vai piorando o PCO2, aquele paciente que tem disfunção orgânica fora da disfunção pulmonar, eu acho que são pacientes que tem que ficar mais ligado aí para, de repente, não estender a VNI se eles entrarem em curva de piora. Perfeito. Gente, só aí formulando as ideias de vocês, se vocês quiserem somar os estudos aí com bloqueio neuromuscular, que a gente já discutiu, né, os 3 maiores, e
coloque aí no meio, para montar o raciocínio. Os 3 maiores não. Deixa só o Curacis e o Rose, então. Só lembrar que os 2 sempre vão ser citados quando falar de Cine, né? Gente, coloquem as ideias aí. Eu sei que tem muitos de vocês que estão estão aí com a mente fervilhando, né? Não põe para fora aí o que vocês estão pensando. Essa é uma discussão que, se você colocar numa mesa de congresso, colocar bastante gente ali, vai sair briga. Então, acho que coloque suas ideias para fora. Enquanto vocês vão aquecendo a mente aí, vamos ver o pessoal aqui, então. O que vocês têm aí para juntar as ideias? Não sei, eu acho que quando a gente fala de PSIL, me parece que tem, assim, acho que existir a entidade PSIL, a lesão induzida pelo paciente, então me parece um racional fisiopatológico muito forte que isso deve existir mesmo, assim, né? Acho que pelo menos na minha mente não tem muita dúvida de que isso existe. Eu acho que a grande discussão que a gente tem são 2 grandes pontos, pelo menos na minha visão, que um seria realmente essa questão, né, durante a ventilação mecânica, quando que vale a pena bloquear ou não, para tirar o esforço do paciente, que a gente viu com a Curacis, com o Rose também, discussões a respeito disso. E acho que a outra grande questão que fica na minha mente é o timing da intubação num paciente que está ficando desconfortável, que pode estar fazendo lesão, né? Acho que com relação à parte do bloqueio ou não no paciente ventilado, sim, acho que dá para a gente realmente trazer muito do Rose e do Curacis. Acho que parece que tem alguns pacientes que quando você bloqueia, você tira um pouco, né, essa melhora de desfecho que eles viram na Curacis e tal, pode estar relacionada realmente com, acho que tirar um pouco do esforço do paciente, com uma ventilação que tenha menos lesão induzida pelo próprio paciente, mas que a gente tem que pesar os riscos e os benefícios, né? No Rose a gente viu que talvez os benefícios não sejam tão grandes assim, e que às vezes deixar o paciente entrar um pouquinho mais possa valer mais a pena. Mas eu acho que, pessoalmente, o que me angustia mais é a outra questão, essa questão do timing da intubação mesmo, assim. Acho que agora, especialmente no Covid, assim, né, que a gente tá vendo muito paciente ficar aí dias e dias VNI, autofluxo, VNI com autofluxo, alterna um, alterna outro, prona, e eu não sei, eu acho que é algo que a gente tem que pesquisar mais, eu não tenho uma resposta, acho que ninguém tem, mas me parece que, eu não sei, eu acho que eu vejo pacientes que, pessoalmente, eu acho que a gente talvez errou o timing, que talvez a gente segurou demais no fluxo, na VNI, que quando entubou, deve ter realmente feito o exame nesses tempos, e que a gente poderia ter prevenido ventilando um pouco mais protetor, mas a gente vê pacientes que também fica só na VNI, só no fluxo e sai e nunca foi entubado. Me vem uma coisa meio parecida com a discussão da diálise que a gente tem, né, com o estático, Kiki, com o Elend, vale a pena ser mais agressivo, começar antes ou não? Talvez esses, por exemplo, nessa análise safe que a gente viu os pacientes mais graves, que falharam VNI, tiveram uma mortalidade muito maior. Talvez seja fazendo um paralelo aí, como se fossem aqueles pacientes que dialisaram mais tardiamente, morreram mais porque eram mais graves. Não sei, assim, tenho muitas dúvidas a respeito, mas é mais ou menos o que eu penso. Não sei. Eu fiquei com a impressão, eu não sei, que eu vi que esses estudos em humanos eram observacionais, né? Então, deu para perceber que existe uma associação, talvez com pior desfecho. Mas eu fiquei na dúvida se a gente pode dizer que é realmente a causa. Pelo estudo em animais, assim, o estudo que eu apresentei, ele controlou muito bem. Então, pelo estudo de animais, parece que foi a causa, mas foi um estudo em animal. Aí daí para você extrapolar e dizer que é isso que acontece nos seres humanos, não sei, é um pouco complicado.
Então, assim, eu fiquei meio na dúvida do que pensar a respeito disso. E quanto ao bloqueio, que é uma angústia, assim, que eu acho que a gente tem mesmo, eu aprendi aqui a tolerar um volume um pouco mais alto, não bloquear o paciente por conta de um volume um pouco mais alto, nesses pacientes com Covid que a gente viu. Então, não sei, é o que a gente tem feito, né, eu acho. Aí ela devolveu a batata quente pra mim. Fala mais um pouco aí, Cláudia. Não, fala, Não, porque a gente fala, estava fala. discutindo. Nem lembro. Pode ser. Não, é que o que a gente estava conversando mais cedo é que realmente, igual o André falou, faz muito sentido essa apecília, todo o racional fisiopatológico envolvido nisso, mas daí o malefício da gente voltar atrás, de submeter o paciente a mais sedação, mais bloqueio, e todas as consequências relacionadas a isso seria como deixar algo que a gente tem certo por algo que ainda é duvidoso. Pode ser que lá na frente a gente tenha outro raciocínio em cima disso, mas por enquanto eu acredito que seria mais ou menos isso. Acho que não. É o mesmo que ele tinha falado. Deixa eu... Bom. Não, acho que concordo com o André. A única coisa que eu senti falta é exatamente isso, a busca por um parâmetro, por uma referência. Acho que o alerta de todos esses trabalhos, não tenho tanta certeza se a PCIL é real ou não, não sei. Apesar de ser bonito ou racional, mas não sei se isso é real. Mas o que acho que é um alerta para a gente não passar do ponto, não deixar o paciente se matar na ventilação não invasiva e perder a oportunidade de entubá-lo num momento melhor. Agora, qual é esse momento é o que eu acho que talvez fosse importante a gente definir. É uma dúvida minha também. Não sei muito o que falar. Eu tenho uma visão bem parecida com o André. Acho que, assim, claro, não dá pra gente afirmar, mas realmente me parece bem plausível pensar que a PCIL existe, que você tá matando uns alveolinhos ali quando você deixa o paciente fazer muito esforço. Mas eu caio no mesmo pensamento dele, a repercussão que isso tem no total do doente comparado com a repercussão que vai ter um bloqueio, mais tempo para o cara fazer PAV, mais tempo para o cara fazer uma infecção de corrente sanguínea, mais tempo para a gente fazer mal para o cara na UTI, é uma discussão bem grande. Uma coisa que eu penso bastante, que me incomoda muito, é o termo ventilação protetora, que, assim, ventilação mecânica, para mim, não é protetor de forma nenhuma, é uma coisa antifisiológica que não vai proteger ninguém, é uma medida de suporte que a gente dá para tentar segurar o cara por um tempo ali, mas talvez você estender o tempo que o cara vai ter na ventilação mecânica para bloquear, para pensar que o cara não vai poder, para não deixar o cara fazer PCIL, me incomoda mesmo. Isso aí. Imaginando que tudo isso que acontece numa doença grave é uma coisa adaptativa, será que é muito ruim deixar o paciente se adaptar e a gente só ir ajustando algumas coisas? Ou será que a gente tem que controlar tudo e isso talvez não leve a piores desfechos? O que vocês concluíram estudando isso? Começa o Pedro, já que ele falou, será que é tão ruim matar uns alveolinhos? Será que é tão ruim ventilar um pulmão menor? Não faço a menor ideia. Não sei. Tipo, chama atenção, uma das coisas que me chamou atenção no trabalho que eu apresentei foi a imagem da tomografia mesmo, mostrando que, tipo, esse efeito Pendeluft, ele também está diminuindo um pouco a hiperinsuflação que tem na zona não dependente. Acho que talvez isso entre um pouco na sua pergunta. Será que isso já não é um mecanismo adaptativo e que esse efeito Pendeluft existir realmente vai ser deletério para o pulmão do paciente? Não sei. Na verdade, eu fiquei com uma
Eu não consegui concluir nada, assim, de certo, porque eu fiquei na dúvida mesmo se é mais uma associação ou uma causa. Então, eu não sei se eu tenderia a controlar isso, sabe? Eu acho que eu concordo com o que a Amanda falou. A gente sabe, por exemplo, o efeito de você usar um bloqueador neuromuscular por muito tempo. E se a gente botar na balança que a gente tem de certo, que são os efeitos deletérios de você manter o paciente bloqueado por muito tempo contra versus uma PCIL que a gente não sabe se, na verdade, ela realmente, enfim, se esse estudo que a gente viu foi causa, se foi só associação, eu acho que eu tenderia a tolerar um pouco. Não sei, e não fazer tanto esforço, às vezes, para controlar isso. Acho que é o que eu faria na maioria dos casos, não sei. Se alguém... Acho que essa questão do Rogerinho é a grande dúvida mesmo, né? Acho que os estudos que a gente tem que mostram uma causa e efeito, né, da hiperventilação causando lesão pulmonar, elas são situações mais artificiais, né? São situações em que a gente induz a hiperventilação. Então, não é uma resposta adaptativa do animal, né? No caso, dos estudos que a gente tem. Então, acho que é uma situação um pouco diferente mesmo, né? Mas os estudos que a gente tem em humanos mesmo mostra mais uma acho que associação, não necessariamente uma causalidade. Acho que a resposta, de fato, para essa pergunta a gente só vai ter se surgirem novas evidências científicas. Assim. Acho que até lá a gente vai seguindo pelo mais próximo que a gente tem, do melhor evidência que a gente tem no momento. Assim. Então, acho que me parece que se o paciente estiver se matando de fazer esforço, com todas as musculaturas acessórias e super desconfortável, imagino que isso seja lesivo. Se também, por outro lado, deixar o paciente bloqueado por 2 semanas, como se tivesse uma cirurgia, também não me parece benéfico. Agora, essa área cinzenta no meio, realmente, acho que vai muito de caso a caso, e aí entra um pouco do feeling mesmo, e sei lá, do bom senso, de cuidar de um paciente mesmo. Bom, gente, vocês têm alguma coisa mais para colocar aí? Professor? Fala, Vitor. Só falando um pouquinho do que o senhor falou e do que o pessoal comentou também de esses estudos que a gente viu hoje, mais os estudos do bloqueio neuromuscular, né, o ROSE e o Acuracis. Às vezes eu fico com dúvidas se, por exemplo, existe uma indiferenciação, por exemplo, a gente vê um problema, mas a gente não consegue identificar qual que é o fator que está contribuindo mais para ele. Por exemplo, no caso dos estudos com bloqueio, eu não sei se o melhor desfecho foi obtido só porque a gente tirou a PCIL da jogada, ou se tinha outras coisas que também estavam causando mal que o bloqueio acabou também ajudando. Sei lá, as sincronias, alguma outra coisa que o bloqueio possa ajudar também e que também poderia causar mal para o doente na ventilação dele, não sei. E aí entra no hall de coisas que a gente não conhece, não sabe como funciona ainda, que talvez seja a maior parte. Né? Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa aí para pôr? Só uma última coisa que me incomoda, que essas coisas que a gente discutiu, em geral, são trabalhos observacionais ou experimentais, a evidência me parece fraca. Do outro lado, a gente tem alguns, né, trials randomizados mostrando que a ventilação protetora talvez tenha benefício. Então, me deixa um pouco desconfortável perder a oportunidade de trabalhar com uma coisa que é mais consolidada, em prol de uma coisa que ainda é muito teórica e para mim não me parece concreta, tão palpável. Óbvio que é válido tentar, acho, não invasiva, mas me parece ruim, talvez, perder a oportunidade de controlar os pacientes, porque a gente
a gente sabe melhor o que acontece nesses casos do que nos que a gente não controla. Só por isso, talvez. Não. Não, pode falar. Manda Só uma bom. coisa. Alguém tem dúvida que existe lesão associada à ventilação mecânica? Se a gente pode discutir se existe ou não. Agora, lesão associada à ventilação mecânica, eu acho que é uma coisa que ninguém duvida. Se você entubar o paciente, toma cuidado para não fazer lesão associada à ventilação mecânica. Embora você possa proteger um paciente entubado, fazendo ventilação protetora, você pode também induzir as coisas associadas a um tratamento que talvez não seja necessário. Lembra que ali o pessoal fala, olha, 50% dos casos graves precisaram ser intubados. Você protegeu, porque a outra opção era só intubação. Alguém conhece alguma outra cara que está com SARA, dependendo de ventilação não invasiva? Ou ele está entubado, ou ele tem ventilação não invasiva, não tem outra coisa ali já não tem mecanismo adaptativo nenhum, ali ou tem isso ou está morto. Então, talvez o pensamento não seja, olha, 50% precisou ser entubado, 50% não precisou ser entubado. Putz, isso faz mal, esses caras morrem mais. Teve lá as duas ovelhas que as duas paradas, as ovelhas que morreram mais, tudo. Mas são coisas a se pensar, né? Então, sempre tem que olhar o outro lado. Desculpa, Renata, te cortei. Não, imagina, eu queria só acrescentar uma reflexão, assim, vindo a partir do que o Guilherme falou. Quando a gente pensa em ventilação protetora, a impressão que eu tenho é que a gente ventilava os pacientes de forma muito lesiva, e o que a gente descobriu foi um erro que a gente estava fazendo, e a gente deu um passo atrás e começou a ventilar eles de uma forma menos lesiva. E não que a ventilação em si, num volume baixo, traria um benefício para o paciente a ponto de, não sei, justificar de repente entubar um paciente para poder fazer um volume baixo. E eu queria também dividir uma angústia, porque eu fico vendo esses estudos experimentais e estudos com desfechos fisiológicos, e assim, nossa, é tão bonito quando você bloqueia, né? Fica tudo, assim, os gráficos ficam lindos, as imagens ficam lindas. E na vida real mesmo, quando a gente precisa bloquear um paciente que está extremamente desconfortável, é tão gostoso ver aquele paciente, assim, a gente sente que ele está respirando em paz, e a gente se sente bem, a gente sente que nossa, a gente é médico, a gente está fazendo alguma coisa aqui. E só lembrar que isso é um enorme de um viés, né? Que traz uma enorme satisfação imediata, mas no fim das contas o que a gente quer saber não é o gráfico da mecânica pulmonar, né? O que a gente quer saber é daqui a um mês, esse paciente vai estar fora do tubo, esse paciente vai estar vivo, esse paciente vai ter funcionalidade, ele vai estar com a cognição preservada. E aí eu acho que vem um pouco essa frustração, porque do jeito que a ciência caminha, né, a gente começa com esses desfechos mais imediatos, assim, mas a gente demora para conseguir construir um conhecimento, para ter uma ideia global do paciente. Perfeito. Professor, Ana, diga. algumas, assim, achei brilhante o que a Renata falou agora também. E queria comentar o que é relacionado ao que a Claudinha falou, primeiro, de que a gente tem estudos experimentais com desfechos interessantes, e eu penso que, assim, em paralelo com o que o André falou da diálise, em que a gente consegue estabelecer critérios para diálise precoce e diálise tardia, e dividir os grupos, e é possível esperar, assim, né? Claro que eles têm regras para que você fuja do protocolo se necessário, mas é possível esperar e dialisar tardiamente. Não vejo isso de modo muito prático, no sentido de postergar a extubação, já que parece realmente ser deletério. Eu não consigo imaginar um estudo em que a gente possa preconizar a intubação precoce versus tardia. Então, talvez a gente não tenha essa resposta na forma da evidência que a gente gostaria. Um outro ponto também sobre o que o André falou de timing, acho que sempre nos agoniou o timing da intubação, e aí recentemente talvez a gente tenha aprendido a ficar agoniado com o timing de liberar um pouco mais de volume, liberar um pouco mais de platô,
eu não conheço muitas outras artes que não Covid, porque o meu N é muito pequeno. Então, o que eu aprendi, assim, né, agora a gente viu uma arte diferente, talvez. E não sei se antes vocês já precisavam ter essa reflexão do momento de liberar um pouquinho mais a ventilação para que seja desprotetora, como a gente teve que refletir muitas vezes nas últimas semanas, né? E por último, assim, não sei se o senhor ia mencionar isso em algum momento, mas talvez o racional fisiológico do bloqueio parcial também tenha alguma relevância quando a gente fala em desmame de ventilação, enfim, na forma de manejar isso também. Só o que os meus colegas me fizeram refletir aí. Perfeito, perfeito. Bom, gente, assim, eu acho que toda essa discussão leva a gente para um caminho comum, né? A gente tem o benefício da dúvida sempre. A gente não vai ter resposta concreta, acho que eu diria pelo menos assim, a médio e longo prazo, a gente não vai ter nenhuma resposta concreta disso que a gente está discutindo aqui. Eu me atrevo a dizer de uma forma pessimista, mas otimista, de que a gente nunca vai ter. Né? E eu acho que é o que a gente faz, né? Não é uma ciência exata. Então, não vai ter resposta, acho que eu, pessoalmente, estou falando por mim, isso nunca, para isso. E a gente sempre vai bater cabeça, e isso que está acontecendo nesses 5 para 6 últimos meses, Ana, é um intensivão de bater cabeça. É isso aí. E eu acho que as coisas, não sei se vão mudar muito, não. Mas acho que está sendo um aprendizado muito grande para a gente explorar nossa mente, né? Explorar não só a nossa mente, como os potenciais conflitos, porque isso sempre vem com potencial conflito. Olha, vamos parar para pensar um pouco em tudo que a gente tem nas mãos, né? A história da Psilipsili, a gente precisa tomar cuidado para isso não virar uma religião. Né? Assim, isso é um negócio para a gente seguir, isso é uma verdade. Ela deve existir para algumas situações. Onde a gente sabe que existe? Para animais de experimentação que não tem lesão pulmonar e você induz uma hiperventilação que faz ali 2,5 vezes, 3 vezes o volume corrente, e o volume corrente minuto mais do que 3 vezes maior, né? Que é o caso da primeira publicação do Intensive Care, da Dr. Mascheroni, e em situações que você faz doxapran, né, para estimular o sistema nervoso central. Lembrar que o doxapran era usado para DPOC, né, o nome comercial era Dopran, né, Rogério, se não me engano. O problema é que ele foi tirado do comércio porque ele causava convulsões junto, né, estimulava tanto o sistema nervoso central que, para diminuir a hipoventilação, causava convulsões. E é usado para dente hipoventilador, principalmente os DPOCs. E, assim, nessas situações onde você tem um animal na fase aguda de lesão ou sem lesão, né, que você começa a hiperestimular e distender o parênquima, aparentemente a gente lesa os pulmões. Lesa bastante. Aliás, lesa os pulmões, tira bastante. Tá? Aí concordo com vocês, o resto são só associações. Mas tem a vire, a gente pode trazer da vire? Perfeito, perfeito. Acho que pode ser que realmente exista. Mas aí o que a Renata falou, gente, é a história da nossa medicina intensiva. E a gente aprendeu, a gente trouxe da época da epidemia de pólio uma ventilação mecânica que vinha aí com 12, 15 ml por quilo, né? E a gente aprendeu que isso fazia mal. Por que não ventilar os dentes fisiologicamente como eles fazem? Que a gente faz aqui, todo mundo tranquilo, sentado. Porque a gente tem que dobrar, não só dobrar, né? De 2 a 2,5 vezes o volume corrente que a gente usa. A gente só aprendeu que isso era ruim. Então, acho que essas são duas coisas importantes. E eu acho que o Rose e o Acuracis, eles não são estudos antagônicos, eles são estudos que se complementam. Né? O Acuracis, o que ele mostrou para a gente? Que se você bloquear os doentes, aparentemente tem um grupo que vai um pouco melhor, principalmente se você corrigir para as diferenças de base dos doentes. Só lembrar que o Acuracis é um estudo extremamente frágil. Se mudar, se não me engano, um não sei, mas 2 doentes ele se torna neutro. Tá? E no Acuracis a gente teve ali, acho que foram 17% do grupo controle. Isso, o número eu posso estar errado, gente, mas em torno de 17%. Dos doentes do grupo controle que foram bloqueados. E por que eles foram bloqueados? Por que a gente bloqueia um doente normalmente?
que não está em ventilação mecânica, ou porque está extremamente desincrônico, ou porque ele tem uma fome de ar absurda que isso deixa a gente desconfortável, não é isso? Pelo menos são as duas maiores causas que me vêm na cabeça. Então, assim, aí quando você bloqueia todo mundo, isso não foi diferente de você só bloquear quem realmente parece que pode ser que lese seu próprio pulmão, ou porque tem alguma outra causa que ele está se atrapalhando ali. Então, talvez nesse sentido, acho que eles se complementam. Enfim, eu acho que assim, não vai ter resposta. Cília existe? Deve existir. Vila existe? Acho que existe, né? Só que ela existe quando a gente passa dos limites nossos fisiológicos, né? Eu acho que só precisa tomar cuidado com isso, assim. Entubar um dente porque ele está com a frequência 35, mas está confortável, está lesando seu próprio pulmão. Eu acho que isso talvez não seja uma coisa muito factível nem benéfica para os doentes hoje. Não sei no dia de amanhã. Estou falando o que eu penso no dia de hoje. Mas acho que... E deixar de... Assim, desculpa. Quando eu falei dos modelos experimentais, era um modelo que, assim, você pôs para hiperventilar agora, no máximo daqui a 11, 12 horas, a gente tem esse resultado de lesão. Agora, e se pegar esse modelo, lesar o pulmão, deixar ventilando, que seja protetor ou não protetor, por 12, 24 horas, e aí liberar para ele se auto-infligir, vamos dizer assim. Será que vai ser o mesmo resultado? Será que depois de 12, 24 horas, aumentar o volume corrente para o volume não protetor, será que vai ser tão deletério assim? Só lembrar mais uma vez que esses dados de congresso, pelo menos, né? Hoje a gente ainda não tem isso publicado, a gente tem o banco de dados do grupo ARDS Network, 9 ml por quilo, não fez diferença com 6 ml por quilo, né? O próprio BIRDS, né, de APRV, não, APRV era bilevel, né, na verdade, fala APRV com relações despreservadas, e que também não teve diferença nenhuma com ventilação protetora convencional. Isso me veio uma coisa na cabeça agora interessante. Acho que a gente assistiu, pelo menos parte de nós todos juntos, às duas apresentações do Congresso Europeu do ano passado. Um era o Giacomo Bellani, que é o primeiro autor aqui da subanálise do LungSafe. Ele é o primeiro autor do LungSafe, na verdade. E fazendo a análise que PSIL existe, que a gente deve proteger os pulmões a toda e qualquer forma. E aí veio o Alain Mercat, que é o primeiro autor do BIRDS, né, falando assim, olha, é bonito tudo isso, mas olha, na prática o que a gente fez foi isso, e os doentes morreram igual, só de cedo menos. Aí, assim, pediram para todo mundo votar, e todo mundo votou que o Giacomo Bellani talvez tivesse razão no que ele está falando, e o outro que mostrou dados clínicos não. Então é interessante como é a nossa mente, né? A gente pensa muito, muito, muito na funcionalidade das coisas. Eu acho que isso é correto, desde que a gente saiba como funcionam perfeitamente as coisas. A gente não sabe, né? Enfim, a dúvida continua. Eu acho que a gente vai continuar bloqueando quem acha que tem que bloquear, mas eu acho que não tem que ser permissivo em absolutamente nada. E a gente tem que ter dúvida no que a gente está fazendo. Muita dúvida. E jamais assumir uma coisa com verdade. Se alguém falar para você, será que precisa bloquear? Será que, ao contrário, será que não precisa bloquear esse doente? Puto, para e pensa. Né? Para e pensa. Se a segunda pessoa te fala a mesma coisa, fala, ixi, talvez eu esteja pensando errado mesmo, né? E aí vai. Mas assim, a todo momento é o momento de a gente parar e reavaliar o que está fazendo. Né? Será que está certo mesmo? A gente não pode ter certeza de nada do que a gente faz. Nada. Bom, alguém quer colocar mais alguma coisa aí, gente? Se vocês, na pasta de vídeos aqui das UTIs, tem o pró e o con aí do Giacomo Bellani e do Alain Mercat. Eu acho que vale a pena assistir agora, depois de todas essas discussões, só para a gente retomar as ideias, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu faço até o... Não dá para colocar, não. Eu vou ver se eu mando para vocês um link, eu coloco em algum lugar, eu mando um link para vocês, para quem puder assistir, acho que vale a pena, tá bom? Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Então, vamos almoçar, bom apetite para todos aí. Tchau, tchau.